Vamos para a palavra? Glória a Deus. Livro de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Eu quero compartilhar uma revelação com você desde já. Aqui diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que bonito, hein? Olha o que Deus fala, hein? Depois da morte de Moisés, meu servo. Que o Senhor venha falar isso de nós também, se a gente for servo, se a gente for fiel até a morte. Esse é o desejo de Deus, pessoal. Que a gente o sirva com verdadeiro coração, com alegria. Que a gente abra mão das nossas vidas, que a gente renuncie a zona de conforto para ser usado por Ele, como Moisés foi. Moisés abriu mão da sua zona de conforto. Ele deixou o palácio de Faraó. Ele deixou as guloseimas do Egito. Ele deixou as riquezas do Egito e obedeceu a um chamado de Deus, a um propósito de Deus. Por isso que Deus fala: Moisés, meu servo, é morto, porque Moisés obedeceu ao Senhor e cumpriu o propósito de Deus. E Deus espera isso da gente. Claro que Moisés não era perfeito, é bem verdade que ele acabou falhando em algum momento. Mas Deus falou na sua palavra que ninguém foi como Moisés, que viu a Deus face a face. Deus sabe das nossas falhas, Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas graças a Deus que com Ele está o perdão para que seja temida e a misericórdia. Mas não é porque às vezes somos falhos que Deus não vê a gente como servo, desde que a gente ande na sua palavra e faça a sua vontade. O servo ouve a voz do seu Senhor e obedece. E Moisés fez isso. E nós podemos ver o que Deus fez através de Moisés. Depois a gente fala sobre isso. Outra coisa interessante é que ele falou para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Guarde isso no seu coração. Deus só falou com Josué depois que Moisés morreu. Moisés era o líder da nação. Deus falava com Moisés e Moisés falava para o povo que Deus falava para ele. Ele transmitia a mensagem, a revelação, a inspiração. Ele não falava com Josué, não. Ele falava com Moisés. E Josué, ele respeitava essa hierarquia. Em nenhum momento ele cobiçou a posição de Moisés. Em nenhum momento ele quis passar rasteiro em Moisés, como aconteceu com Datã, Corá e Abirão. E como outros também tentaram fazer isso. Outros, muitas das vezes, no meio do deserto, começaram a murmurar e disseram: vamos levantar o capitão e vamos voltar para o Egito. Tratando Moisés, a sua liderança, como descaso. A própria Miriam, sua irmã, chegou um momento que falou assim: por acaso Deus só usa Moisés? Ele não fala com a gente também? E ficou leprosa por causa dessa atitude. Nós podemos ver também outras passagens bíblicas a respeito disso. Josué não. Inclusive, quando Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias e 40 noites, o povo não se importou com Moisés, o povo não queria saber o que aconteceu com Moisés e mandou Arão fazer um bezerro de ouro. Então Moisés, ele foi um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Passou lutas com essas pessoas que fizeram de tudo para tirá-lo de cena, tomar o seu lugar, se rebelaram contra ele. E Josué em nenhum momento fez isso. Moisés, ele tinha um auxiliar que era fiel, que estava ao pé do monte quando Moisés estava falando com Deus. Por isso que Deus o escolheu, não porque ele era o melhor. Por exemplo, Josué e Caleb, eles não ficaram com medo dos gigantes. Não foi só Josué, Caleb também.
Mas o chamado específico para dar continuidade, para liderar o povo, era de Josué. E Caleb respeitou isso. E isso é bonito. Nós devemos respeitar a unção de cada um. Nós devemos respeitar o dom de cada um. Era a vez de Moisés. Se Deus quisesse que fosse Caleb, seria o Caleb. E o Caleb, com toda humildade, aceitou isso. E é interessante que Deus fala de Caleb, que nele houve um outro espírito. Então Deus conhece o coração. Deus sabe quem é servo, quem é temente, quem é fiel. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que ele falou para Josué: Josué, agora é sua vez. Moisés passou, Moisés morreu. Agora é você que vai libertar o povo. É você que vai fazer a obra. Tem muita gente que às vezes fica presa no passado, presa em alguém. Vocês têm que estar presa em Cristo, na palavra. Você não pode ser dependente de homem nenhum, de quem quer que seja. Você tem que ser dependente de Deus. Às vezes o Moisés vai passar na nossa vida. E Deus vai levantar outro. Nós devemos estar atentos a essas coisas. Eu não sei se isso está acontecendo com você. Moisés às vezes vai passar na sua vida. O seu líder, o seu pastor, o seu orientador, o seu patrão. Enfim, você não tem que se apegar a ele. Você tem que se apegar à sua convicção na palavra, em Deus. Faça isso, em nome de Jesus. Não que tem pessoas que partem com Moisés e deixaram saudades. Inclusive o luto dele foram de muitos dias. A Bíblia fala de um rei que morreu e não deixou saudade. Diferente de Moisés e de muitos que partiram e deixaram saudades. Então, coloque no seu coração, a vida continua. Algumas pessoas vão passar por nós, vão nos fazer tão bem, vão nos ajudar muito, mas vai chegar um momento que essas pessoas irão partir. Às vezes para a eternidade mesmo, ou às vezes vão mudar. Mas a gente tem que ser dependente sempre de Deus. Eu louvo a Deus por pessoas que me ajudaram, pessoas que me influenciaram a respeito de Cristo, até mesmo antes de eu me converter. Tem pessoas que falavam de Cristo para mim. E depois que eu me converti e tive contato com essas pessoas, que eu as amo, mas depois nunca mais as vi, porque a vida continua. O propósito de Deus chega para cada um de nós. Então a gente não tem que se apegar a Moisés, nós temos que se apegar a Deus. E deixar Deus nos dirigir, porque passa, Moisés passou. É outra missão, é outra obra, é outra direção. E você tem que seguir, você tem que obedecer. Eu, por exemplo, Deus me chamou para uma missão. E eu tenho que seguir esse propósito agora. E tem pessoas envolvidas neste propósito. E a gente vai seguir junto. Como você também na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho. E Deus falou com Josué. Quando você entender isso, Deus vai começar a se dirigir a você. Quando você não se preocupar mais com o seu passado, quando você não se preocupar, mesmo se foi bom, mesmo se for bom, mesmo se você teve experiências maravilhosas, conquistas grandiosas, Deus usou alguém, não, agora Deus quer usar você. É você que Deus quer usar, é a sua vez. Era a vez de Josué. Talvez alguém diga, mas eu não sou capacitado, eu não tenho experiência. Se a gente olhar para a palavra de Deus, não foram muitos ricos e poderosos que foram chamados por Jesus. Jesus chamou simples pescadores. Jesus não chamou pessoas poderosas, ricas, de boa influência na sociedade. Pessoas que tinham uma eloquência, que tinham estudo, não. Jesus chamou pessoas iletradas, simples. E com aquelas pessoas transformou o mundo. É isso que a gente tem que atentar. É Deus que capacita. É Deus que faz a obra. É Deus que escolhe. Às vezes alguém poderia questionar, mas Deus escolheu Pedro. Alguém poderia dizer, nós somos rude. Nossa, Deus escolheu Tomé. Nossa, às vezes ele duvida. Então, mas é Deus que trabalha no coração. É Deus que vai formando o caráter.
É Deus que vai abrindo a mente, é Deus que vai ensinando. Olha o que Deus fez. Eles tiveram a melhor escola. Que coisa linda. Eles tiveram o melhor professor. Eles tiveram o melhor mestre. E um melhor assunto, ganhar almas. Ô, irmãos, você precisa entender que você é importante para o reino e para a obra de Deus. Se não chegou a sua vez, vai chegar. Porque Deus vai precisar. Sabemos que Ele é o Todo-Poderoso. Mas Deus conta conosco. Para que a gente fale de Jesus, pregue a palavra, ganhe almas. Você sabia que até os anjos desejam evangelizar e pregar a palavra de Deus para os homens? Mas isso não foi incumbido a anjos, isso foi incumbido a nós. E é um privilégio ser um servo do Senhor. É um privilégio ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, quando chegar a sua vez, não diga que você não pode, que você não consegue. Deus vem te preparando para isso. Deus vem falando com você para isso. E vai chegar a sua hora que você vai ter que dar continuidade nessa missão, continuidade nesta obra. Eu estou falando em relação ao ministério, à obra de Deus, mas pode ser uma outra coisa. Porque tem coisas que é entre você e Deus. E Deus vai te dar uma missão. Pode ser na sua escola, pode ser na sua faculdade, pode ser no seu trabalho, no seu ramo de atividade, na sua vizinhança, na sua casa, na sua família. A obra é dele. Então ele vai chamar cada um com um propósito específico. E é com você que ele vai falar. Ele vai se dirigir a você, ele vai se reportar a você. E você tem que estar preparado para esse momento. Tem casos que pessoas já estão vivendo isto. Tem casos que outras irão viver. Então ele disse, meu servo Moisés é morto. Aí ele fala aqui, é o que Deus disse para ele, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que nós estamos vendo aqui? Que Deus fala para ele, olha, eu tenho uma promessa a respeito de vocês. Eu libertei vocês da escravidão e prometi a vocês a terra prometida. Moisés morreu. Até onde deu, ele cumpriu a parte dele. Ele me obedeceu. Agora cabe a você, Josué. É a sua vez de atravessar esse Jordão, atravessar esse rio e colocar esse povo lá na terra prometida. Quando Deus chamar você para um propósito, você vai ter que atravessar o Jordão. Você vai ter que atravessar rios. E às vezes não é fácil. Eu me lembro quando era adolescente, eu nunca me esqueço disso, adolescente não sabia nadar. E naquela época existiam muitas lagoas, na década de 70, né? No comecinho de 80, as pessoas sabem o que eu estou falando, que é dessa época, tinha uns lugares aí que tinham lagoas. E eu me lembro que eu fui atravessar, não sabia nadar, acho que eu tinha mais ou menos de 13 a 14 anos. E a água batendo aqui, batendo bem aqui no peito. E eu não sabia nadar. Era a primeira vez que eu tinha ido lá. E eu me lembro que chegou um momento que o rio ficou mais forte, a lagoa ficou mais forte. E quase caí. E se eu caísse? Olha que coisa séria. Olha que falta de sabedoria da minha parte, eu não sabia nadar. Trazendo para o lado espiritual, nós vamos passar por isso. Às vezes, para você chegar lá do outro lado, Deus não vai abrir o mar vermelho, não. Não. Tem momentos que você vai ter que atravessar o rio. Você vai ter que atravessar o lago. Nem que seja nado. Você vai ter que enfrentar as correntezas. Você vai ter que enfrentar o vento contrário. Mas, se é Deus que está te dirigindo, você vai atravessar, porque ele falou para ele, você vai atravessar. Mas não vá sozinho, não. Você precisa liderar e levar essas pessoas para lá. Então Deus tem uma missão para você, como para mim. Você tem que prestar atenção
quando você for atravessar o rio. Você tem que atravessar, porque a terra prometida está do outro lado. Está lá na frente. Então, todo o rio que você atravessar, toda a dificuldade que você atravessar, é porque tem a terra prometida do outro lado. E tem gente que depende da sua liderança, do cumprimento da sua missão, para chegar lá do outro lado. E você não pode desistir, nem desanimar. Porque Deus alerta Josué, já vou falar sobre isto. Porque continuando diz, olha o que ele fala. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado, como eu disse, a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Então Deus fala para ele, ó, você vai enfrentar o rio, você vai enfrentar essa dificuldade, você vai atravessar momentos difíceis na sua vida, mas você vai chegar do outro lado. E quando você chegar lá do outro lado, toda a planta do seu pé, onde você pisar, eu vou ser contigo e eu tenho te dado essa terra. Louvado seja Deus. Então, não tema o deserto, não tema os rios, os ventos contrários, as tempestades. Se for para atravessar dificuldades, lutas, vamos atravessar. Às vezes vai ser tão forte a pressão que às vezes vai dar vontade de desistir, desanimar. E Deus não deixa a gente ser provado além de nossas forças. Nós temos que perseverar com fé. Se você estiver triste, ore. Se você estiver contente, cante louvores. Só obedeça a palavra. Porque quando você atravessar o mar, você pode ter certeza que você, onde você pisar, bênçãos irão se manifestar na sua vida. Tem terra prometida do outro lado. Essa travessia que você está enfrentando de dificuldade. E diz mais, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Forte isso. Deus está falando, ninguém vai poder com você. Ninguém vai parar diante de você. Ninguém vai suster diante de ti, porque eu vou ser com você. Que coisa linda. E ele fala ainda, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus falou para José, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Ninguém vai poder parar diante de você. E no capítulo 3 diz que ele abriu, foi usado por Deus para abrir o Rio Jordão. Se abriu o Rio Jordão. Às vezes você vai ter que atravessar o rio, enfrentar o vento contrário, a correnteza. Mas às vezes, não. Às vezes o próprio Deus vai operar um grande milagre e vai abrir para você passar. Louvado seja Deus. E assim como ele foi com Moisés, como que Deus foi com Moisés? Olha a história de Moisés. Como que Deus foi com ele? Olha o que Deus fez através de Moisés. Contra os sinais, prodígios e maravilhas. Deus também vai ser assim com você. Jesus ele disse algo muito forte, muito profundo. Ele disse assim, em João 14:12. Na verdade te digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras, até maiores, porque eu vou para o meu Pai. E tudo, quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Então, assim como Deus foi com Jesus, Jesus está dizendo, olha, se vocês crerem, vocês vão fazer as mesmas obras, até maior, porque eu vou para o Pai. Então você precisa acreditar nessa mensagem, nessa palavra. Deus, assim como foi com Jesus, quer ser com você. Jesus quer te usar poderosamente. Jesus expulsava demônios. E Jesus nos ensinou que no nome dele a gente expulsaria. Jesus nos deu autoridade. Jesus nos deu poder para curar, para libertar, para perdoar. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Autoridade sobre o perdão. Jesus tem. E ele é o único que
nos deu essa autoridade para perdoar. Nós temos essa autoridade para perdoar. Mas isso é uma outra mensagem. O que eu quero dizer para vocês no nome de Jesus, você pode fazer o que Jesus fez. Se a gente se unir, se a gente tiver fé, Deus vai nos usar muito. Ele usou Paulo, ele usou Pedro, ele também vai nos usar. Se a gente crer, se a gente tiver uma vida de renúncia como eles tiveram. Jesus abriu mão do seu trono e da sua glória. Por isso que ele foi usado poderosamente. Pedro abriu mão de tudo que ele tinha. Paulo também. Paulo diz que considerou até como esterco o que ele tinha para fazer a vontade de Cristo. Aqui está o segredo. Se a gente abrir mão, Deus vai poder nos usar poderosamente com sinais, prodígios e maravilhas. Josué conseguiu colocar esse povo na terra prometida. Ele conseguiu. Porque Deus foi com ele até o fim. Deus vai ser com você até o fim. Agora, ele fala algumas coisas aqui interessantes para Josué. Ele fala assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Uma coisa importante. Eu sei que a maioria aqui conhece essa passagem bíblica. Não te deixarei, nem te desampararei. Tem momentos que você vai achar que está só. Tem momentos que muitos, ou a maioria, ou todos, irão te abandonar. Mas eu quero dizer para você que Jesus jamais vai fazer isso. Jesus, uma certa vez, disse para os seus amigos, seus discípulos, dizendo: vocês vão me deixar só, vocês vão me abandonar e vão me deixar só, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Ele não vai me desamparar. E essa convicção você tem que ter, porque em alguns momentos da sua vida você vai se sentir só, solitária, sozinho. E é nesta hora que você tem que lembrar desta palavra: não, eu não estou só. Ele falou que não vai me desamparar e não vai me deixar. E mais uma vez eu digo aqui, Davi lhe disse: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa certeza e essa convicção você tem que ter. Você não está só. Aí ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Preste atenção no que você vai ouvir. Por que Deus fala para ele: esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Por que Deus falou isso? Porque aquele povo era um povo murmurador, era um povo complicado, era um povo difícil, uma família complicada. Talvez você esteja vivendo esses momentos. E Deus falou para ele: você vai ter que se esforçar, Josué. Você vai ter que ter ânimo, porque não vai ser fácil, não. Porque você vai enfrentar pessoas murmuradoras. Que esse povo aí às vezes se rebela. Às vezes se levanta contra você. Vai se levantar contra você às vezes. Por quê? Porque Deus estava vendo o coração de Josué. Quando Deus o chamou e deu essa missão. Ele começou a lembrar das dificuldades e afrontas que Moisés passou. E se você ler o livro, você vai perceber isto. Se você ler o Pentateuco, você vai ver o que esse homem de Deus passou, um homem chamado Moisés. E ele falou: eu vou passar por tudo isso? Ah, não, acho que eu não vou querer passar por isso, não. Aí Deus fala para ele: esforça-te e tenha bom ânimo. Porque tem coisas que nós não queremos passar. Nós não queremos. Mas quando Deus nos chama, nós vamos passar por deserto, nós vamos passar por lutas e por dificuldades. Mas Ele quer que a gente se esforce e tenha ânimo, porque é a gente que vai fazer o povo chegar do outro lado, irmãos.
chegar à terra prometida. Nós somos escolhidos para uma tarefa, com um propósito de levar vidas para a vida eterna, de levar os perdidos para a vida eterna, como a nossa família. E às vezes você vai enfrentar levante dentro da sua casa, na igreja, no seu ministério, na sua vida espiritual. Você vai ouvir murmurações, você vai ouvir afrontas, você vai ter dias de angústias por causa de alguém ou por causa de uma dificuldade. Não vai ser fácil. Tem dia que você vai se sentir impotente, incapaz. Aí Deus fala: esforça-te, tenha bom ânimo, porque é você que vai fazer esse povo herdar a terra prometida, a promessa. Aí, continuando, diz: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Mais uma vez, Deus fala para ele, segunda vez. Então somente esforça e tem bom ânimo. Deus teve que falar com ele novamente. Ô Josué, eu já não disse para você? Esforça-te, tenha bom ânimo. Às vezes Deus repete a mesma palavra, porque tem um propósito. Às vezes Deus está repetindo para você 1, 2, 3 vezes a mesma palavra. E você precisa prestar atenção nisso. Em nome de Jesus. Preste atenção no que Ele está te falando, no que Ele está te dirigindo. Talvez você está pensando que não dá, que é difícil, a tarefa é complicada. Ei, esforce, tem bom ânimo, você vai chegar lá, Deus prometeu, Ele vai estar com você, Ele não te desamparou. Aí Ele diz aqui: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então Deus fala assim: olha, você tem que se esforçar, ter ânimo. Outra coisa, hein? Você precisa se esforçar e ter ânimo e ter cuidado com aquilo que eu tenho te dito, para que você guarde e você não venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então Deus, Ele quer que a gente tenha cuidado e guarde aquilo que Ele falou para nós, segundo a sua palavra. E se a gente obedecer aquilo que Deus está falando, aquilo que está escrito, nós vamos caminhar com prudência. Nós vamos ser prudentes, como diz a Bíblia, né? Jesus falou, né? Ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Só que a gente precisa ter o cuidado de guardar o que Deus tem falado. E Deus falou isso para Josué: olha, guarde o que está escrito, cuidado, guarde o que está escrito. Então guarde o que Deus te falou. Aí Deus mais uma vez fala assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Mais uma vez, ele manda ele ter cuidado para guardar a palavra, viver a palavra, reter a palavra, andar de acordo com a palavra, praticar a palavra. Porque se ele fizesse isso, ele seria conduzido com prudência e seria abençoado por onde ele andasse. Guarde o que Deus te deu. Veja o que Deus tem falado com você. Deus falou: atenta para que eu tente falar, atente para a minha palavra. Às vezes nós temos que voltar lá e ver o que Deus falou conosco. Às vezes nós estamos tão aflitos, tão angustiados com alguma coisa. Aí nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O que é que nos dá esperança? Cristo, a sua palavra. Traga à memória essas coisas que Deus tem falado contigo, vai te trazer esperança, vai te trazer ânimo. Aí você vai dizer: não, Deus falou que não vai me deixar na mão. Ele falou que eu vou chegar do outro lado, eu vou ter o cuidado de guardar tudo que ele tem me falado. Aí diz, eu vou finalizar aqui: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Terceira vez Deus fala com ele. Não te mandei eu, Josué. Eu não estou mandando você ir, Josué. Que você está parado aí, Josué? Por que você está com medo, Josué? Por que você está espantado, Josué? Por que você está temendo, Josué? Eu já não te mandei, vai, faça o que eu disse, Josué. Eu vou ser com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Vai, Josué. Vai, eu vou ser contigo por onde quer que andares. Vai, Josué. Eu não vou te deixar na mão, Josué. Deus está falando com vocês também. Deus falou com ele 3 vezes. Não te mandei, esforça em bom ânimo, Josué. Eu te mandei, vai, Josué. Para de ficar aí prostrado, chorando pelos cantos. Sai da caverna, Josué. Sai da depressão, Josué. Sai dessa angústia, Josué. Sai desse medo, Josué. Levanta-te, eu sou contigo. Tenha postura, Josué, como um servo de Deus, como um homem de Deus. Vai, Josué. Vai levar esse povo para a terra prometida, Josué. Vai, Josué. Deus está falando com você. Esforça-te e tenha bom ânimo. Ele falou com ele 3 vezes. E Josué era um guerreiro, um conquistador. Mas aquela missão provocou muita angústia nele. Ele ficou meio com medo. Será que eu vou conseguir? E esse povo? E as dificuldades? E agora? Se Deus mandou, vai. Porque é Ele que vai cuidar. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E se Deus abrir a porta, é Ele que vai mantê-la aberta. Só obedeça. A gente só tem que obedecer. A gente só tem que ir. E você já conhece a história. Ele tomou uma postura, tomou uma decisão e obedeceu. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Feche os teus olhos. Quero orar com você. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu vim a Ti orar por esta pessoa. Por esta pessoa que se sente com medo, que se sente atribulada, desanimada, desesperada, doente, oprimida, com seu sistema nervoso abalado, as suas emoções abaladas. Essa pessoa que está com os nervos à flor da pele, essa pessoa que está pensando em desistir, que está assustada, com medo de ir e de fazer o que o Senhor mandou. Meu Deus, o Senhor não é somente Deus de perto, mas de longe. E eu peço a Ti que o Teu poder desça sobre esta pessoa agora, Deus. Para curar, para libertar, para transformar e salvar. E em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito maligno do inferno que se levantou contra essa pessoa, contra a família dela, contra o ministério dela, contra a vida espiritual dela. Em o nome de Jesus eu te ordeno, saia. Eu te ordeno espírito de doença, espírito de enfermidade, vírus, coronavírus do inferno, todo tipo de inflamação, todo mal, toda dor, vai embora desse corpo e desse organismo. Eu estou ordenando agora em nome de Jesus, larga o sangue dessa pessoa, as correntes sanguíneas dela, as veias coronárias, você que entupiu a veia desta pessoa, essa hemorragia do inferno, esse cisto policístico, esse problema no ovário e nas trompas no útero desta mulher, você pode sair daí, em nome de Jesus. É toda doença, é toda enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, esse mal nos pulmões, pode sair agora, em o nome de Jesus, esse mal no coração. Ou vai embora, Satanás. Eu estou ordenando esse peso na cabeça, esse peso nas costas, esse peso no corpo, esse peso nas pernas. Sai com esse peso do inferno. Sai com essa opressão e todo tipo de opressão. Vai embora. Vai embora espírito do medo, da síndrome do pânico. Eu estou ordenando, saia. Vai embora da casa desta pessoa. Vai embora espírito de confusão e de desentendimento e de perturbação. Vai embora espírito maligno desse casamento, com a sua frieza, com a sua frigidez. Vai embora da vida dos filhos. Vai embora da vida financeira e profissional desta pessoa. Sai, tranca a rua do inferno. Eu te amaldiçoo. Vai embora agora todo o mal. Do alto da cabeça à planta dos pés, a inveja, a macumba. Eu desfaço no nome de Jesus. E toda amarração profissional, toda amarração sentimental,
toda amarração familiar, eu desfaço no nome de Jesus. E todo mal do alto da cabeça à planta dos pés, vai embora em nome de Jesus. E você que não deixa essa pessoa dormir à noite, você, demônio do inferno que está provocando perturbação e insônia, vai embora em o nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, meu Deus, eu te louvo por tudo que o Senhor faz. O Senhor é o nosso Deus forte e poderoso. Que o Senhor confirme, ó Deus, essa oração com milagres, com maravilhas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ô glória! Louvado seja Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador.